eliminatórias e é oficialmente o início da era Ancelotti, não é isso, Francinito? É um dia histórico para o futebol brasileiro, um dia histórico para a seleção brasileira, afinal de contas, o Brasil vai ser comandado por um dos maiores treinadores da história do futebol mundial. Um cara que já ganhou as 5 principais ligas nacionais, na França, na Inglaterra, na Itália, na Espanha. Então, tem uma bagagem, um currículo muito grande. Já foi também 5 vezes campeão da Champions e é um dos melhores do mundo. Para ele ser o maioral do mundo mesmo, ele precisa de uma Copa do Mundo, porque já ganhou tudo com o clube. Falta ganhar uma Copa do Mundo. Será a primeira experiência dele comandando a seleção brasileira, comandando uma seleção em uma Copa do Mundo. Então o Brasil tem muito a ganhar. Eu queria que ele tivesse vindo lá em 2023, quando soubemos que a CBF estava interessada no trabalho dele. Cotação, né? Teve Teria a cotação. mais tempo para O trabalhar, ciclo completo. Isso, teria mais tempo para trabalhar. Agora não tem tanto tempo, falta um ano para a Copa, mas Olha ele aí. tem muita qualidade. O como último que treinador. ganhou tá aí, né? O Filipão, Filipão tá passando aí o casaco de técnico para o Carlo Ancelotti, né? Vamos dizer assim, passando o bastão, né? Filipão, Quem que sabe, foi de o- campeão para campeão, O né? último técnico campeão com a seleção brasileira. Lá se vão 24 anos da conquista de 2002, então Quase estamos Repete aí. o jejum, né? A gente repete o último grande jejum que a gente teve entre 70 e 94. Estamos repetindo agora. Espero que a gente não ultrapasse essa marca. E o desafio do Ancelotti, agora falando do trabalho dele na seleção, um ano, né? Serão 10 jogos e 5 convocações. A primeira convocação agora e os próximos 2 jogos, dia 5 Equador, dia 10 Paraguai, no Brasil. O jogo contra o Equador vai ser lá em Guayaquil, no Equador. E ele terá aí pela frente pouco mais de um ano para devolver o respeito à seleção brasileira. A gente vê hoje seleção bem menores que a do Brasil jogando sem medo contra o Brasil. O Brasil perdeu um pouco desse respeito que as outras Equador, seleções né? tinham. Isso. Colômbia. Encara o Brasil sem medo. E esse cara aí tem potencial, tem condições de devolver o bom futebol da seleção brasileira. É um cara que conhece muito bem o futebol brasileiro, trabalhou com jogadores brasileiros e não é lá esse grande estrategista, mas é uma pessoa que sabe fazer um time jogar bem, sabe vencer os campeonatos, e isso é o que importa para nós nesse momento. Eu fui dar uma olhada na biografia, inclusive ele tem um livro que ele lançou, me falhou agora a memória. O O livro livro do Ancelotti. dele, inclusive, eu estou lendo. O livro É chama-se... sobre psicologia de bastidores. Não, Ele trabalha muito de vestiário. Não, então eu estou lendo a biografia dele, comecei agora, chama-se Ancelotti, Liderança Tranquila. Porque muita gente fala que ele, no vestiário, ele é não muito calmo. altera a voz com os jogadores. Se o jogo está num momento ruim para o time dele, se está com jogadores a menos, um expulso, se o time não está jogando bem, ele vai para o vestiário, Tá fala apresentando É a comissão a técnica. comissão técnica dele. tranquilamente com seus Ó, o jogadores, não Juan, altera a voz. ex-jogador Juan, que é um dos Cristiano destaques da Nunes comissão também técnica. continua. Tafarel, treinador de Teve goleiros. muita especulação sobre a possibilidade do Kaká integrar a comissão técnica Ele do provavelmente Ancelotti. vai ter um Marquinhos. ex-jogador na comissão técnica. Tomás Fala assim, o Kaká Queric. ou o Falcão. Os dois já trabalharam com ele, né? Bruno Baquete. O filho do Guilherme Ancelotti Passo. está na comissão técnica também. Rodrigo Lasmar continua, né? Médico, como não médico. está voltando para a seleção. Felipe Calil, também médico. André Picanso, também médico. Ela, inclusive, acho que é a médica do Corinthians, a André Picanso, nas horas E que vamos não é aos convocada. nomes, né? Já são que os agora- nomes? Será que? Se for os nomes, abre o áudio aí pra gente ouvir. É, Mas eu acredito que não, acredito que ele ainda esteja fazendo alguma colocação a respeito da comissão técnica. Eu Existe uma expectativa, existem algumas dúvidas para essa convocação que eu acho permeiam que- o noticiário. Uma delas, talvez a das principais, seja Neymar. Vai pintar nessa convocação? Eu acho Ou que não vai pintar. Eu acho que vai pintar. Independente do momento técnico do Neymar, do momento físico que não é legal, que não é bom, ele é um treinador que Eu levaria. conhece o Neymar, confia no Os Neymar. dois, pros Não dois para jogos? ser titular, para ser uma arma de segundo tempo, porque eu acho que hoje ele não eu tem a menor acho, condição de Marquinhos, jogar o jogo Eu acho inteiro. que nesse momento a convocação do Neymar é mais pensando no futuro, né? E tem Resgatar um o ídolo. ambiente E tem da um efeito seleção. moral, tem um efeito moral Isso, também. Porque jogar o Neymar não tem condição Ele de é jogar um nesse ídolo momento. dos jogadores que O estão Neymar lá. não está conseguindo desempenhar, performar aqui no Brasil Mas com os times bem mais fracos. Mas eu acho que ele tem Com condição as de seleções ele entregar não tem. 20, 30 minutos entrando no segundo Nesse tempo. momento, não. Eu vou começar... Você é criando- suspeito. Já vou começar criando polêmica aqui, que eu acho que o Neymar, 50%, ele é melhor do que 90% dos Acontece jogadores que ele brasileiros. ele tá Eu vou repetir, 5%. Francisco, que você não deixou nem eu terminar de falar. Eu vou repetir. O Neymar, 50%, ele é melhor do que 90% dos jogadores brasileiros, 100%.
Eu só tiro dessa regra Com um detalhe. Vinícius Júnior e Rafinha. Com um detalhe. Tirando Vinícius Júnior e Rafinha, todos os outros jogadores, se tiverem 100%, não são melhores que o Neymar 50%. Só tem um Minha detalhe. humilde opinião. Só tem um único detalhe nesse ponto aí. O Neymar querendo, jogando sempre 50%, ele é 50%. Mas basta ele querer. Porque no momento ele parece que ele não Isso, tá né, me pode querendo. querer. Neymar, Ah, gente, vocês estão... Monturio, ah, Isso Monturio. é o Hans Vocês- falando mais alto. Não, Deixa mas o Hans vocês falar. estão- Você acha que o Neymar não quer jogar, gente? Isso aqui é bobagem. Nós estamos em Vocês- 2025. Vocês ainda estão falando que o Não, Neymar o Neymar não quer jogar. Eu acho que ele Pelo quer. amor Ele de veio pro Deus. Brasil, deu uma demonstração para estar perto da seleção, de querer É jogar óbvio na que ele seleção. quer jogar. Só que ele tá 5%. O Marquinhos tá falando se ele tivesse 50%. Se ele tiver joga, 50%. Mas ele tá 5%. Talvez ele não É um esteja. jogador diferenciado. Não, 5% eu acho exagero. tem Eu condição. acho que ele hoje... Nós estamos discutindo percentual como se fosse uma questão matemática. Mas dá pra gente Eu chutar. acho que ele, como ele tá retornando, ele entrou em 2 partidas no segundo tempo, ele tá ali 30%, 40%. Se ele chegar, pelo Não, menos acho no que segundo jogo, 50%, 60%, ele é útil. Tem o valor, tem o peso moral de você contar com o Neymar no time, dar ânimo aos jogadores, dar um gás aos jogadores. E eu acho que ele é jogador para entrar ali 20, 25 minutos do segundo tempo e ainda assim conseguir construir situações, Olha, conseguir fazer a independente- diferença. Estão dizendo aqui que ele vai distribuir voucher aí dos pagodões lá em São O Paulo. problema é que assim, essa piada, essa cena de otário, tá mais forte do que a análise técnica real É, das mas- coisas. pois As pessoas é. estão mais interessadas em ficar fazendo frasezinha de efeito e ficar construindo viral do que fazer uma análise técnica real da situação do Neymar. Independente da situação atual do Neymar, do condicionamento físico, da condição para jogar futebol dele, eu acho que o Ancelotti, se o convocar, a gente vai ver já se ele vai estar na lista, ele faz muito bem, faz certo, porque o Neymar, a gente precisa tratar o Neymar com mais carinho, pensando no futuro e não agora. Agora ele não tem condição de jogar. O Marquinhos está falando que ele pode jogar 20 minutos, eu acho que não pode. Eu acho que a nível de A gente de nem tem seleção, opção para posição, gente. Não tem, Não. mas o A Neymar gente não nem tem tem condição. opção Eu pra acho que posição. é bom ele estar no ambiente Imagina da o segundo seleção. jogo Paraguai. Segundo jogo é em pensando no casa, né? futuro. Segundo jogo é em casa. Brasil e Paraguai. Um jogo apertado, com o Paraguai se defendendo a qualquer custo. Dá 25, 30 minutos do segundo tempo, você tem um Neymar daqui a 12 dias, né? Daqui a 12 dias, 15 dias, esse segundo jogo contra o Paraguai. Você tem um Neymar 10 que dias. tem condição É, de... 12 Não, o dias. primeiro jogo é 10 primeiro- dias, é né? 10 Primeiro dias, jogo é. é 10 dias. Você tem um Neymar que tem condição 15 de dias no entregar total. 50%, entrando faltando 20 minutos para acabar o jogo, já valeu a convocação. É um cara... Já valeu. É isso ou A levar gente fala Paquetá. assim- É isso ou levar Alan Patrick. Com todo respeito ao Alan Patrick, que é um bom jogador. Mas eu acho que na situação que a seleção brasileira vive de carente de mentes pensantes no meio-campo, o Neymar, para jogar 15, 20 minutos, já seria útil. Se É a um gente cara tivesse que cava, muitíssimo bem lance. servido, eu não diria nada, eu ficaria calado. Mas nós não estamos bem servidos na posição. Então vale o risco. Para mim, vale o risco. Conhecendo o Ancelotti, é porque o Marquinhos não deixou eu completar. Ele falou que eu interrompi, agora foi ele que me interrompeu. Conhecendo o Ancelotti, ele está pensando lá na frente. A Copa é daqui a um ano. Então, o Neymar frequentando o ambiente da seleção pode, inclusive, com isso, criar mais responsabilidade. O Neymar tem que se cuidar mais, gente. O Neymar, às vezes, ele esquece, né, de se tratar, de se cuidar, de ter uma recuperação adequada, né? Tá aí um Falcão. jogador, que a gente tá, ex-jogador, que pode trabalhar com o Ancelotti. Está sendo Falcão, especulado Zico, também. estão dando depoimento aqui. Ex-craques dando as agora, boas-vindas aí Então, só para Ancelotti. concluir meu pensamento, eu acho que o Ancelotti está pensando lá no futuro. Ele é um ótimo gestor de grupo, ele é um coach, um cara que sabe trabalhar com estrelas. E ele sabe, ele entende que o Neymar, como disse o Marquinhos, é um fora de série e pode ajudar a seleção. Nesse momento, não, repito. Nesses 2 próximos jogos, acho que ele nem entraria, nem deve entrar em Acho que é campo porque ele contra o não tá Equador. 100% também, Não, né? ele não está nem 50%. Tem Não perigo tá. de lesão também. Eu vou entender Isso. se o É Ancelotti não levar, porque talvez seja uma precipitação física. Era isso que eu ia falar. Física. Na hora que eu Eu falei acho que a ele se história da machucar. brincadeira, dizer É assim, porque não vai levar o Neymar. Não, Neymar, ele estando em Até condição, porque é um os cara sul-americanos diferenciado. batem bastante, né? Mas Batem bastante. o Neymar, e a gente tem isso. E os gramados não são lá essas coisas. Todas né? as vezes que o Neymar entra em campo, é um dos caras que mais apanha dentro de campo. Então, assim, o cara tá voltando de uma lesão, tá com mais de um mês parado, mesmo ele não estando 100%, mas é um risco pro próprio atleta. Então, as duas decisões para mim são válidas. Se ele não levar o Neymar, também eu vou entender. Até para preservar fisicamente Sim. o Neymar na recuperação dele, eu levaria. E é uma decisão que eu pessoalmente tomaria. Eu acho que ele Pelo momento da seleção, porque representa esse começo de trabalho do Ancelotti, eu arriscaria. Eu acho que vale o risco. Eu acho que ele vai preservar o Neymar não só da questão física, mas também sobre as críticas que o Neymar tem recebido. Se ele não está 100%, se ele não está 50%, Por que vai para a seleção? por que ele vai para a seleção? Ele não tem condição de exibir o futebol que a gente
já acostumou a vê-lo, né? O Neymar hoje ainda é a maior referência de Sim. talento, técnica do futebol brasileiro, mas ele precisa estar bem para poder desenvolver seu melhor futebol. E esse cara aí, o Ancelotti, Emocionado, sabe ó. disso. Emocionado, Ancelotti, ó. Interessante. Durante a fala da Marta, né? Sim. Documentário aí com várias estrelas do futebol brasileiro, do esporte brasileiro. Bacana. Tivemos ali Que é o o fi- Isaquias Queiroz, O próprio Felipe Massa também. que é da canoagem, né? A gente teve aí muitos atletas, ex-atletas também, falando nessa Benvenuto apresentação do per Ancelotti. Será que é agora? Será que é agora? Vocês que A estão ouvindo expectativa é aí? muito grande. Vocês estão E acompanhando essa o áudio. Se expectativa, a produção estiver acompanhando aí, tiver o áudio ele falando os nomes aí, a É. gente pode liberar. Avisa aqui que a o gente que é libera o legal, áudio, tá? viu, gente? O que é legal dessa convocação com o Ancelotti, a primeira delas, serão 5 convocações e 10 jogos. Então, a primeira despertou um interesse mundial, né? Eu não me lembro, eu trabalho exclusivamente com esporte há mais de 20 anos, não me lembro de uma convocação da seleção, uma apresentação de um treinador que tivesse tanto impacto como está tendo a do Ancelotti. Mais de 200 jornalistas só da Uma Espanha loucura, e né? Itália, loucura. tentando Que se bom credenciar que pelo está menos assim, porque o 500 Brasil já credenciais. mostra para o mundo, olha, eu estou interessado, eu quero voltar a ser um dos melhores, estou trazendo o treinador multicampeão, o Ancelotti, a gente vai para a próxima Copa não para participar, não para só cumprir tabela, vamos para brigar pelo título. Só para pelo não Hexa. perder o título de a única seleção que não participou de todas as Copas. Porque o Brasil vai hoje... participar. Deixa eu só dar uma informação que o Rodrigo Caetano acabou de passar, que a apresentação vai ser no dia 2, em São Paulo, onde a seleção vai treinar já no CT Joaquim Grava. A viagem será no dia 3 à tarde, treino no Equador no dia 4, e o jogo no dia 5, é o cronograma. Então vai aí. ter um dia de treino? 2. É o que eu falei da outra vez, Praticamente. da seleção do treino, né, gente? Seleção é só papo e seleção conversa. é papo, mas eu achei que seriam motivação. 2 dias de Atenção, treino. convocação, Ancelotti convocando. Vamos lá. Pode liberar o áudio aqui pro estúdio, tá? Bento Al-Nazar, Bento e Alisson, os goleiros. Hugo Sousa, Corinthians, Meu Deus. Hugo Souza. Alexandro Flamenco, Lateral esquerdo, Alex. Bom nome. Clubista. Jogou muito antes. Alexandro Ribeiro, Lille, Surpresa, zagueiro do Lille. Beraldo, PSG, PSG. Carlos Augusto, Inter de Milán, Novidade. Surpresa também. Sim. Danilo, Flamenco, Já era esperado. Leo Ortiz, Flamenco, Merecido. Jogando muito. Qualidade É o técnica 10 muito da zaga. Falhou aí o áudio aí, faltou um aí, ó. Não, tá. É lá. Ele tá parado aí. Olha o áudio aqui pra gente. A gente vai Eu não sei- repassar, se a tiver gente vai perdido alguns repassar. nomes, mas falhou o áudio aí pra gente. A gente tá Se tiver acompanhando. como recuperar o áudio aqui, senão a gente vai tentar acompanhar aqui online. meio campista, Vamos pro meio campo. Depois a gente recupera os nomes que a gente perdeu. Andreas Pereira, Fulham, Andrei Santos, Strasbourg, Novidade também na seleção. Bruno Guimarães, Newcastle, Só aproveitando esse vácuo. Wanderson e Wesley. Foram os dois, Casemiro, Manchester United, Olha aí, confirmando a volta De do volta à Casemiro. seleção, ele conhece muito bem o que é o Ancelotti. homem de confiança dele. né? Ederson, Atalanta, Ederson tá falando, surpresa pra mim também. Gerson, Flamenco, Esperado, Gerson. esperado. Falhou de novo o áudio. Anthony, Real Betis, Olha a volta do Anthony. Que também já era esperada, né? Estevão, Palmeiras, Estevão. Estevam. Gabriel Martinelli, Arsenal, Martinelli. Não tá em boa fase. Mateus Cunha, Wolverhampton, Esperado. Que agora foi até... Vai pro United, né? Pro United. Rafinha, Barcelona, Incontestável. Richarlison, Tottenham, Tá A volta voltando do à Pombo. seleção, né? Campeão agora, né? Vinícius Júnior, Real Madrid. Não convocou o Rodrigo ainda. É né? isso que... Não, o Rodrigo ele já tinha anunciado que não convocaria.
Acabou? Fechou. Acabou. Aí a primeira lista. Pode cortar o áudio, pode tirar o áudio e voltar pra gente agora aqui, pra gente comentar. Vamos começar setor por setor? Pode ser, gente? Vamos Pode lá. ser setor por setor. Pode. E eu já quero arrumar a confusão aqui. Posso arrumar a primeira confusão? Vai. Vou começar arrumando a primeira confusão com uma das maiores torcidas do Brasil, porque eu acho Hugo uma Souza. forçação de barra Hugo Souza na seleção. Se deu Corintiana vai ficar chateada comigo, vão me acusar de clubismo pelo que eu vou falar agora. Eu acho, sinceramente, um absurdo o Léo Jardim nunca ser chamado para a seleção e o Hugo Souza que vive frangando. O Hugo Souza é assim, ele toma um frango, dá um vacilo absurdo, aí dos próximos 2 jogos ele faz umas defesas espalhafatosas, aí já é novamente o melhor goleiro do Brasil. Na verdade, o Hugo Souza é uma forçação de barra da imprensa paulista que faz lobby para ele, como faz lobby para vários jogadores de times paulistas, e acaba colando. Jogam esse barro e cola. Hugo Souza hoje não é goleiro para a seleção brasileira. Sei que eu vou arranjar confusão com os corintianos, mas já começo discordando daí, da sua opinião de vocês. Falta o Ederson O aí. Hugo Souza é um goleiro ainda, para mim, em formação. Apesar de ele Bem ter já formação. uma experiência fora do país, jogou em Portugal, né? Faz bons jogos com a camisa do Corinthians, mas pensando na Jogou forma... mais ou menos em Portugal. Isso, mas ele teve uma experiência Foi bem por lá. lá. Mas pensando da forma que costuma administrar os seus grupos, do Ancelotti, ele está olhando lá para frente também. Porque o Hugo Souza é um goleiro jovem, o Léo Jardim, nesse momento, pode ser até que seja melhor do que ele, e deve ser mesmo, eu acho que é um bom goleiro, eu sou fã também do Léo Jardim, mas o Léo Jardim já tem 28 anos, se eu não me engano, o Hugo Souza é bem mais jovem do que ele. Então, o Ancelotti tem um contrato com a seleção até a Copa do Mundo. O contrato dele só é até a Copa, termina no fim de 2026. Mas esse contrato dele pode ser prorrogado. A gente não sabe se ele vai Depende do continuar. resultado, né? Isso. E se ele quiser também, a CBF quiser. As partes têm que se entenderem para a prorrogação do contrato dele ou não na CBF, à frente da seleção. Mas eu acho que ele pensa muito também no futuro. Ele é um treinador que gosta muito de trabalhar com jogadores jovens. O Bento também é jovem, né? O Bento também é razoavelmente jovem, né? Sim, o Bento está nas listas. Pois é, eu acho que bastava o Bento de jovem. Sei, né? porque Pegaram o 2 Alisson- jogadores mais eu acho- experientes. Eu acho que o chegou Everton uma e hora- Ederson estão à frente do Hugo Moura. Chegou-se uma hora em que a seleção não pode fazer teste. A gente tem que levar a base. Sabe, quais são os caras que são experientes e que têm a cara da seleção? É o Ederson e o Alisson? Pronto, beleza. Vamos pegar um ponto fora da curva. Tá aqui. E Eu acho legal essa coisa de Pegar o trocar Bento. jovem para preparar para o próximo ciclo, mas a gente está tão desesperado agora que eu acho que é época de colheita, não é época de plantação. É época já de buscar o produto pronto, não de estar regando a sementinha para a Mas ele sementinha vai ser o virar uma terceiro árvore. goleiro. Eu acho que ele Cara, provavelmente nem vai vestir a Eu camisa digo e da afirmo, seleção. é lobby paulista que colou mais uma É, vez pode aí. ser. no Hugo Vai que Souza. cola. Mas não acho de todo um nome ruim para a seleção, o Hugo Souza. É. Poderia ser o Léo Jardim? Poderia. Mas o Hugo Souza também Poderia eu ser acho o que... Everton, poderia ser o Ederson. Eu acho que não, já está muito velho Mas para a assim, seleção. enfim, eu acho que a única polêmica de goleiro foi essa, né? Daqui a pouco a gente vai falar do principal assunto, que o Neymar não apareceu na lista, vocês viram aí. Mas vamos de defensores, é Vamos de isso mesmo. defensores. Vamos começar primeiro de zagueiros. Zagueiros a gente tem aí o Beraldo, o Marquinhos, o Léo Ortiz e o Danilo, né? Danilo convocado como zagueiro aí. Até entendo a convocação do Danilo como zagueiro. Eu levaria só o Léo Ortiz do Flamengo. Preferia levar um Fabrício Bruno do Cruzeiro do que o Danilo. Acho que o Danilo quebra um galho como zagueiro, não está no mesmo nível dos outros. Mas é um jogador coringa, né? É um jogador coringa, acho que eu acho que ele o chamou sentido pela é esse. polivalência. O Pela sentido é polivalência esse. do Eu não Danilo. levaria o Danilo, eu acho que o Fabrício Bruno faz por merecer mais dessa convocação agora. E- Mas de resto eu acho, assim, justo, porque o Léo Ortiz está voando, melhor zagueiro em atividade do futebol brasileiro hoje. E eu acho que, a ideia é aproveitar o entrosamento aí de Marquinhos e Beraldo. O Beraldo ele não jogou tanto na Liga dos Campeões, mas ele foi o zagueiro titular do PSG nos jogos da Liga Francesa. Então ele tem um entrosamento muito bacana com o Marquinhos, que é o que o Ancelotti deve querer aproveitar também nesse ciclo. E eu acho que essa convocação do Danilo também vai muito pela base que o Danilo tem do futebol italiano, que o Ancelotti conhece muito bem a escola italiana. Treinou Milan e tal, treinou Atalanta, enfim. E ele sabe como é que é o jogo do italiano. E o Danilo vivenciou e ganhou grandes títulos pela Juventus. Tanto que veio para o Flamengo justamente para trazer essa experiência europeia para dentro do elenco do Flamengo. Ele estava na seleção, até um dia desse, fazendo coisa nenhuma com essa experiência e tudo. Essa convocação do Depende Danilo... de Com essa quem. experiência Não, e tudo. mas deixa eu falar um negócio. Você não pode levar em consideração
Últimos jogos da seleção, que esse Danilo tava tomando de bola nas costas. Mas você sabia que o Danilo Você tem vai jogado... pegar um cara que não estimula o jogador. Não adianta você botar um ele cara... é muito bom de Pelo amor de Deus, você tá pelo Fernando Diniz deixa o Francisco e pelo falar de Dorival. zagueiro. Falar de zagueiros. Não, peraí. Nós vamos falar de laterais na sequência. E aí eu acho que o Danilo pode entrar nessa questão. Nós vamos falar de laterais. Vai lá, fala o que você achou do zagueiro. Sobre o Danilo. Danilo é um jogador que, como disse o Dati, adiantou aí, já tem ali uma experiência na Europa. O Ancelotti o conhece bem. E eu acho que nessa primeira convocação, o Ancelotti se cerca de jogadores europeus, entre aspas. Ok que ele está jogando agora no Flamengo, está no Brasil, mas o Danilo, a vida inteira dele, jogou na Europa em grande nível. Eu acho que para zagueiro é um bom nome. Às vezes que ele foi testado na zaga do Flamengo, nessa passagem agora pelo Flamengo, ele foi muito bem. Além disso, ele faz a função de volante, né? Já fez isso lá na Juventus, na Itália. Também já foi a carreira inteira lateral. Então, eu acho um bom nome. E a gente sabe que o Ancelotti, mais uma vez, escolheu poucos nomes aqui do Brasil. A gente conta nos dedos aí, Marquinhos. Estevão, Os 4 do Gerson, Flamengo, Estevão e quem mais? Eu vi os 4 do Flamengo, um do Palmeiras. Depois eu vou dar uma olhadinha pra gente... São poucos nomes. 4 então, ou 5 do Flamengo, que ainda teve o Wesley. Já era esperado ele... Hugo, Hugo, exatamente. Tá faltando o o outro. Já era esperado que o Ancelotti recorresse aos europeus, jogadores brasileiros que atuam na Europa, porque é quem ele conhece mais, quem ele já viu jogar mais. Então, ele sabe como extrair desses caras, né? Bora. Eu acho que é bem lógico o que ele fez convocando o Danilo. Bora de laterais, até porque o Danilo também entra no assunto laterais. Laterais aí, na lateral esquerda você vai ter Alexandro e Carlos Augusto. Que novidade, né? Na lateral direita, Wanderson e Wesley. Vou dizer o que eu acho só meu porém dessa história aí. Eu acho que o Wanderson bacana, temporada legal no Mônaco. Eu senti falta do Caio Henrique na lateral esquerda, que eu acho que fez uma temporada até melhor do que a do Wanderson no Mônaco. Tá jogando mais e a posição esquerda é carente. O Wesley bacana, sequência de trabalho legal. Na lateral esquerda, o Carlos Augusto é legal, mas tá pegando do banco na Inter de Milão, gente. É aquela velha história, tá num time bacana, um momento bacana, mas tá jogando mais no banco do que como titular. Ele joga de titular algumas vezes, mas tá pegando mais banco. Até acho que ele vai ser banco. Até acho que ele vai ser reserva do Alexandro. O titular vai ser o Alexandro. E eu até entendo o Alexandro como titular. O que é que eu acho que é o pensamento do Ancelotti nas laterais. Ele vai fazer o que ele fez por muito tempo no Real Madrid. Ele vai pegar 2 laterais mais conservadores, como ele jogava no Real Madrid com o Carvajal e o Mendy, para ter os seus pontas, jogando de forma aberta, e laterais que mais marcam do que apoiam. A carência do futebol brasileiro de laterais talvez esteja levando o Ancelotti a esse raciocínio parecido com o que ele teve no Real Madrid. O Real Madrid é carente de laterais, tanto que por isso está contratando agora Arnold e deve contratar mais alguém. Então ele viu essa mesma carência na seleção brasileira e deve estar usando uma estratégia semelhante. Vou pegar laterais mais defensivos para dar uma segurança defensiva para que meus pontas compensem isso. E não só laterais de ofensividade, mas que tem uma qualidade técnica, que pode ser aquele jogo direto que ele costuma, por exemplo, fazer no Real Madrid. Ligação direta da defesa com laterais técnicos e que lancem para o ataque. Sobre o que o Marquinhos falou, eu concordo, mas só tem uma coisa a acrescentar, que aliás vale porque a gente já falou aqui do Danilo, né? Mais uma vez ele se cerca de um jogador europeu, Carlos Augusto, que não está lá vivendo esse momento esplendoroso, mas está lá na Europa. Carlo Ancelotti tem mais informações sobre ele. Certamente já ouviu jogar, né? Pelo vídeo ou pessoalmente mesmo. Então, ele faz uma convocação mais segura para ele, treinador. Quem é que no Brasil pode ser convocado na lateral esquerda? Não vejo nenhum grande nome. Eu queria o Caio Henrique no lugar do Carlos Eduardo. Mas é quase a mesma coisa. Beleza. Não é uma discordância absurda assim, não. Não vejo nenhum ponto assim de discordância entre a convocação. Por que eu preferia o Caio Henrique? Porque eu acho que compensaria, Francisco. O Alexandro mais defensivo, o Caio Henrique mais ofensivo. Eu acho que você levar 2 laterais com a mesma característica, eu acho que não é o mais interessante da história. Se você precisar de um lateral mais ofensivo, você não vai ter. Mas assim, não é algo absurdo que eu acho da convocação. Eu não imagino o Ancelotti fazendo uma seleção que vá para frente, vai atacar desesperadamente, porque está num momento assim. Eu acho que os primeiros jogos ele vai fazer aquela coisa mais segura, um futebol, um jogo, um estilo de jogo mais tranquilo, para ele poder depois, lá na frente, ser mais ousado. Está chegando agora, então calma, pé no freio um pouquinho, segura a onda. Depois, lá na frente, ele pode fazer um time muito mais ofensivo.
Eu penso que ele, neste momento, está pensando também nesse detalhe, né, que faz toda a diferença. É muito melhor ele começar bem, né, mesmo não tendo um futebol tão vistoso, mas os resultados são importantes. Bora para meio campo agora, começando com volantes. A gente tem aí Andreas Pereira, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, esses mais volantes mesmo. Na verdade, foi um meio campo praticamente todo de volantes, né? Porque você tem Ederson e Gerson, que jogam mais à frente, mas também jogam como segundo volante. O Gerson, principalmente do Flamengo, joga muito como segundo volante. Falando desse meio campo como um todo, eu senti falta do João Gomes. Eu acho que o João Gomes foi um dos grandes brasileiros na Premier League esse ano, líder de interceptações, de roubadas de bola. É um jogador que ainda tem alguma deficiência na saída de bola. Mas caiu muito nessa reta final da E ele tem uma deficiência de temporada. saída de bola. Ele tem uma certa deficiência, mas ele é um bom destruidor de jogadas. Para algumas É situações, o líder de desarmes, né? como eu Se não acho, me falha a memória, da Premier League. como eu acho que o titular vai ser o Casemiro não só retorna como eu acho que retorna para ser titular, eu acho que o João Gomes seria o reserva imediato do Danilo. De resto, eu acho que a convocação normal, Bruno Guimarães, temporada muito boa, Andreas Pereira, muito bom. O Andrei Santos, ex-Vasco, jogador revelado no Vasco, está destruindo no Strasbourg, a ponto do Chelsea, que emprestou ele para o time francês, querer de volta agora para o Mundial de Clubes. O Chelsea já disse que vai querer o Andrei Santos de volta para a disputa do Mundial de Clubes, de tanto que o ex-vascaíno está indo bem. E o Gerson preocupou um pouquinho, aquele machucado dele no jogo, né? Mas tá bacana. Já foi comunicado que não tem nada Nada de de mais. grave. E ele é a referência nesse meio campo, principalmente com a ausência do Neymar, que a gente vai falar disso agora. Eu acho que com a ausência do Neymar, ele é a referência técnica nesse meio campo que o Ancelotti convocou. Não sei se você concorda, Francisco. Eu acho que sim. Agora, sobre esses volantes, muita gente especulava e realmente aconteceu, que foi a convocação do Casemiro. É um jogador que tem muita identidade, muita identificação com o Ancelotti. É o jogador de confiança do treinador. Foi assim no Real Madrid. O Real Madrid E foi deve o ser assim ápice também na dele seleção. com o Exato. Então, Ancelotti, né? o Ancelotti não quis arriscar. Poderia, inclusive, convocar outro jogador. O Casemiro veio melhorar agora, nessa reta final de temporada, no Manchester United. Não vinha fazendo uma boa O primeiro jogo foi temporada. até banco, né? Chegou à final agora da Liga Europa, né? Perdeu a final, mas é um jogador que conhece bem o Ancelotti. O Ancelotti também o conhece. E, olha, você vai ser meu cara lá em campo. Porque a seleção, nesse momento, não adianta você convocar um João Gomes, que tecnicamente pode até estar num momento melhor, superior ao Danilo, mas o Danilo não, ao Casemiro. Mas neste momento, o que a seleção precisa, além de um ótimo treinador, e já está trazendo, né, o Ancelotti, é de uma liderança dentro de campo. A seleção não tem nenhuma liderança dentro de campo. Casemiro já fez esse papel de líder dentro de campo nas outras vezes que ele esteve na seleção, e o Ancelotti deve certamente ter pensado nisso. Eu preciso de um cara para ser o líder dentro de campo, experiente, que possa, inclusive, dar mais condições para os jovens desempenharem melhor seu papel. Essa, talvez, a grande sacada do Ancelotti, o Casemiro de ter um cara, um líder dentro de campo, e esse líder Eu ainda é o acho Casemiro. que naturalmente ele vai ser capitão desse time. Era isso que eu ia dizer, Então, porque na ele Copa vai de ser capitão 22 e de 18, se não me falha a memória, na ausência do 18 com o Thiago Silva, e Eu acho que ele é um 22, capitão natural desse time. ele assumiu esse papel mesmo não tendo a abraçadeira. Não, e pela experiência, pela Entendeu? identificação dele com o Ancelotti, tudo isso vai fazer com que o Casemiro seja naturalmente capitão desse time. é a Antes da gente liderança mudar do para Ancelotti. Antes da gente mudar para os atacantes, só confirmar que realmente o Neymar, eu acho que ele seria convocado, não sei se ele seria convocado como meia ou como atacante, eu convocaria como meia, mas eu acho que a ideia do Ancelotti é realmente poupar um pouco o Neymar nessa recuperação dele para que ele volte numa melhor forma. Porque Eu já você- dei minha opinião sobre isso, mas eu respeito a opinião Porque do o Ancelotti. Neymar, quando está em campo, a torcida não quer saber se ele está meia boca, se ele está 50%, 30%, É o Neymar. 5%. Quer cobrar dele. Então, o Ancelotti sabe, olha, eu vou expor o cara para quê? Não A necessito vida do dele Neymar agora. é isso, cara. Eu penso na Copa do Mundo. Tá pensando na Copa do Mundo. Segura aí, mais na frente convoca. Sabe quem é que a Vamos ver volta o que do é que vai Neymar vai favorecer quando acontecer? Poderia ter sido agora, mas vai ser mais na frente. Vai favorecer o futebol do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior não sustentou a parada ainda de ser o cara mais cobrado da seleção, de ser aquele que tem que resolver. Referência. Se o Neymar volta com esse ônus de ser o cara mais cobrado pela torcida, eu acho que o Vinícius Júnior desabrocha mais. Tira um pouco esse peso dele e ele desabrocha mais. Por isso que eu acho que essa volta do Neymar, para raio, porrada, o Neymar tá acostumado com isso, Não, mas porrada, isso, porrada, Marquinhos. porrada. Ia dar um alívio pro Vini, ia dar um alívio pro Rafinha, que são jogadores hoje que estão sendo muito mais cobrados. Eu acho que o próprio Neymar não vai ser tão cobrado assim. Tem mais jogadores. Ele já Rapaz. foi um cara que fosse... que Mas merecia respira, ele é tanta cobrado. cobrança. Eu acho Agora, que é não. o para-raio.
Ele respira, ele já é cobrado. Ele respirou, a culpa é do Neymar. Não, vai ser normal. cobrado, mas agora está distribuído. Isso está distribuído na seleção. Tem o Vinha, Estaria. tem o Rafinha. Estaria numa jogadores que também vão situação ser de cobrados. normalidade. Eu acho que não. Você está analisando futebolisticamente, bacana, mas se você for analisar a conjuntura pelas coisas que o Neymar apronta no extracampo, ele vai sempre pegar uma porrada maior que os outros. Até porque ele procura muito isso também. Então, ele vai sempre ser mais cobrado que qualquer jogador. Mesmo jogadores que estão numa fase muito melhor do que a dele, ele vai sempre ser mais cobrado que tava na qualquer Arábia. jogador. Ele estava Sempre. no banco de reserva na Arábia, o cara era Sempre. cobrado porque estava no banco. Atacantes, para gente fechar, Antony, Estevão, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison e Vini Júnior. Acho que não tenho o que falar sobre Rafinha, Vini Júnior. Acho que nem sobre o Estevão também, que é a joia da atualidade. Comentar aqui a volta do Antony, na minha opinião, merecida. Engraçado que ele vai, Ó, tu deixa eu falar, Daito Meirelles. vai. Comentar a volta do Antony, que fez uma temporada muito boa com o Betis. Eu acho que merece ter essa volta, tem que aproveitar esse momento bom dele. O Gabriel Martinelli eu já não concordo tanto, porque eu acho que ele caiu muito de produção na reta final do Arsenal, tanto que o Arsenal deve negociar ele agora. Ele é um dos jogadores que está na prateleira para ser negociado. Matheus Cunha, para mim, é o grande 9 do momento. Temporada muito boa na Premier League, números absurdos. Então, eu acho que o Matheus Cunha vem para ser titular desse time. E o Richarlison, na carência de 9, porque o Pedro ainda está se recuperando, ainda não está 100%, eu acho que o Richarlison, pelo final de temporada dele pelo Tottenham, acaba sendo uma opção legal para ser reserva do Matheus Cunha. A questão do 9 está em aberto, né? A gente sabe que agora teve essa convocação, Matheus Cunha, Richarlison, mas ainda não temos um camisa 9 para dizer assim, esse vai ser o cara, o 9, o nosso centroavantão da Copa do Mundo do ano que vem. A gente não tem esse nome ainda. O treinador certamente está procurando esses nomes. O Pedro pode ser esse cara, ainda não está bem fisicamente. O Matheus Cunha está bem no momento, né? O Richarlison volta à seleção, porque também é um jogador que conhece o Ancelotti, já trabalhou com o Ancelotti, né? Já foi jogador do Ancelotti na Premier League. Quem? O Richarlison, já jogou Sim, com ele. Sim, né? sim. Então, eu não lembro qual foi o time, mas já foi. eu não sei se foi o Chelsea, né? Eu sei que, Foi jogador dele. na verdade, voltamos àquela velha história que eu tenho pontuado aqui desde o início do podcast. É que Ancelotti cerca-se dos caras que ele conhece, que estão lá na Europa. Muitos já trabalharam com ele, alguns já trabalharam com ele, porque assim ele tem mais confiança nele mesmo de montar o time dele. Não pense vocês que porque será o Ancelotti, ele não será cobrado. Será muito cobrado. Mais. Muita exigência, muita cobrança, muitas críticas. Então, ele também está se resguardando. E o melhor ele escalar um time com jogadores que ele conhece, alguns trabalharam com ele, do que jogadores que atuam aqui no Brasil. Nesse momento, jogador que atua no Brasil terá pouco espaço com o Ancelotti. A minha opinião é essa. Mas eu acho até que a gente teve um número razoável de jogadores do Brasil, e eu acho que alguns desses jogadores talvez não estejam 100%. Eu acho que o Pedro, quando ele se recuperar, ele passa à frente do Richarlison. Eu acho que a briga do Pedro seria, nesse momento, com o Matheus Cunha, que eu acho que, por estar num centro maior, talvez tenha essa vantagem sobre ele. Já em relação a Richarlison, eu acho o Pedro mais jogador, mais condições hoje de ser titular. Quem trabalhou com o Ancelotti? Quando o Pedro tiver 100%. Quem trabalhou com o Ancelotti? Mas eu Pedro ou acho que- Richarlison? Mas eu Mas, acho que mas o Pedro não está 100%, Francisco. Eu acho que o fator determinante nesse momento foi mais o fato. O próprio Pedro deu entrevista essa semana falando que ainda não estava 100%. Então eu acho que foi mais determinante ele não estar não 100% do que ele não ter jogado com o Ancelotti. Pode ter um pouquinho de cada coisa, mas eu acho que o que pesou mais foi ele não Acho que é estar um 100%. combo. 2 pontos que eu queria levantar aqui, que tem diretamente relação com o Ancelotti, mas que passou em branco. Um é o Estevão tá jogando mais que o Hendrick, que é a outra joia que foi Ele está vendida machucado. Ele está machucado. e não ser convocado, né, por conta do machucado e tal. E o outro é o Rodrigo. Mas o próprio Rodrigo se desconvocou, gente. O próprio Rodrigo deu entrevistas falando que nesse momento não estaria legal para ir para a seleção. Como é que a gente vai convocar um jogador que não se convocaria? Não tem como, Daito Meirelles. Mas tem se como. tratando Não, a de fase do Rodrigo. Ancelotti, Não, o eu próprio acho que lá o na Ancelotti frente- barrou o Rodrigo no Real Madrid porque sabia que emocionalmente, tecnicamente, psicologicamente ele não tá no bom momento. Ele vai sair do Real Mas Madrid. certamente o Rodrigo, Mais outros pra frente. jogadores vão vir. O Ancelotti sabe que trabalhou com ele, onde ele pode chegar com o Rodrigo. Então, eu acho que lá na frente ele vai ter oportunidade com o Ancelotti. Vai estar no grupo mais na Sim. frente. Nesse momento não, mas vai estar no grupo. O Estevão, obviamente, o Estevão é a joia da coroa. É o maior jogador brasileiro revelado nesses últimos anos. Inclusive, caiu muito de produção nos últimos jogos, principalmente em jogos grandes. Está sumindo um pouquinho, está se escondendo muito em jogo grande. O Estevão tem que aparecer mais em clássico. Ontem mesmo, no jogo contra o Flamengo, se escondeu em campo.
E aí Mas ele jogou numa posição que ele não costuma jogar. Beleza. Jogou de meia, né? Mas se você for ver o histórico dele em clássicos contra Corinthians, contra São Nunca Paulo... fez um gol em clássico É, paulista. então assim, falta isso pro Estevão. Falta o Estevão ser mais protagonista em jogos grandes, em clássicos, para ele até ter mais oportunidade em seleção brasileira. Mas é a joia da coroa, é o jogador mais talentoso desses mais recentes que a gente revelou. Endrick tá machucado. Quando tiver em forma física, eu acho que ele vira opção, sim, porque o Ancelotti gosta dele. Mas, no geral, eu acho que o Ancelotti acertou na convocação. Eu Era também isso acho. mesmo que eu Gostei. esperava, né? Não esperava grandes surpresas. A gente sabe que é sempre aquela chamada bola de segurança, convocar Eu jogadores quero fechar que com o ele conhece, desafio. que já Vai, jogaram fala com aí. ele. Só fazendo uma pontuação aqui, que durante a coletiva do Ancelotti agora, que está acontecendo ainda, ele foi perguntado sobre qual é o perfil de jogo da seleção brasileira. A resposta do Ancelotti, abre aspas. Depois de 40 anos, eu ainda não sei qual é a estratégia, o sistema que permite ganhar os jogos. Eu ainda não sei, mas eu sei que o sistema tem que depender das características dos jogadores que você tem para fazer com que o jogador, quando estiver em campo, se sinta confortável. Essa é a ideia que eu quero ter aqui também, aproveitar a enorme qualidade que esse país tem com estes jogadores e trabalhar para que toda essa qualidade possa se agrupar com um único objetivo, que é ganhar a Copa do Falou o Mundo. Ancelotti do Real Madrid. Por que Vinícius Júnior joga melhor no Real Madrid do que na seleção? Porque lá o Ancelotti aproveita, valoriza as características do Vini Júnior e ele consegue render mais. E na seleção, geralmente ele joga numa posição ali pela esquerda, ok, mas não tem a aproximação que ele tem no Real Madrid, com os companheiros do Real Madrid. Então o Ancelotti sabe muito bem disso. É um treinador que eu gosto nesse aspecto, de conversar com o jogador, onde você se sente melhor, onde você acha que rende melhor. Adaptar eu acho que é muito o estilo importante. à estratégia. Você querer impor o seu estilo de jogo ao jogador é mais complicado. Você aproveitar o melhor do jogador e criar um esquema em torno disso, é muito mais fácil você ter um desempenho melhor dos atletas. Vamos fechar com um desafio aqui, pra gente fechar a live. Vamos escalar o time titular, que a gente acha que vai ser o titular. Eu vou dizer vamos dizer ao mesmo tempo o que é que a gente acha. Goleiro, Alisson, a gente concorda, né? Ok. Alisson deve ser o experiência. titular. Dupla de zaga, eu aposto na dupla do PSG. Eu aposto Que é no que tá Danilo, no lugar do Beraldo. Vocês acham que o Danilo pinta como titular no lugar do Pela Beraldo? experiência, eu acho que sim. Vamos lá. Marquinhos Laterais, eu aposto em Alexandre de um lado e o Wesley do outro. Eu acho que ele vai usar os dois laterais do Flamengo. Não, eu acho que Ou o nesse Wanderson. caso, o Wanderson, por jogar na Europa, aquilo que a gente falou. Eu, a live escala- inteira. bagagem. eu escalaria o Wanderson, mas eu acho que vai sair o Wesley até para ele fazer uma médiazinha com o futebol brasileiro. Eu acho que o Ancelotti não tem essa história de média, não. Ele vai escalar. A média dele é o resultado É o que ele tem que Wanderson. dar resultado. Tem isso com Meio ele. campo. Eu acho que ele vai vir com um meio campo aí com o Bruno Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson. E eu tô na dúvida se ele bota o Rafinha fazendo uma função mais atrás como meia, com um losango lá. Eu faria, mas eu não sei se ele vai fazer isso. O que é que vocês acham? Não, eu Não. acho que o Ele aproveita Rafinha o vai Rafinha jogar pela fase. mais de atacante mesmo, né? Direito, aberto pela direita? Eu acho que é. Então quem completa o meio de campo de vocês aí? Ederson, Quais são os restantes? Andreas opções? Pereira, Andreas Ederson Pereira. e Andreas Santos. Andreas Vamos Pereira. lá. Andréas Pereira. Atacantes, obviamente, Vinícius Júnior vai jogar aberto, Matheus Cunha vai ser o 9. E como eu escalei o Rafinha de meia, Fechou. quem é que sobrou para eu botar aqui no lado aberto? Antony? Ou vocês... O Francisco só disse que acha que ele vai escalar o Rafinha pelo lado Eu direito, acho que o né? Rafinha joga pela direita. É porque eu tô falando mais do que eu queria do que eu acho. Tá dando uma de torcedor aí. Eu botaria o Antony, eu botaria o Rafinha, já que você não tem um meia, eu recuaria o Rafinha. Botaria o Antony aberto pela direita, aproveitar o bom momento dele, Vinícius aberto pela esquerda e Matheus Cunha centralizado. É como eu É faria. um bom não sei se time, vai né? Com essa mudança que você coloca aí, a minha também, a minha mudança, mesmo assim a seleção está bem servida. Eu acho que o Ancelotti agora é sentar e conversar, lembrando que não tem tempo para treinar, não é diferente de clube, eu acho que é uma coisa que o Ancelotti vai ter De que meio, né? É um aprender amontoado de rapidamente, jogadores. né? Se acostumar rapidamente com essa filosofia, essa metodologia de trabalho. É vídeo, é papo, é conversa, né? É diálogo que ele vai fazer E com que saber os jogadores escalar. Saber escalar. joguem do estilo dele. Não tem tempo para treinar. A seleção é diferente. Mas não é difícil não, Marquinhos, porque você reúne os melhores jogadores nas facinho, seleções. Francisco, é moleza, Francisco. Não é moleza não, Falou mas também não é tão Franci difícil. Ancelotti. Você É, reúne lá os moleza. melhores, olha, eu quero assim, assim. Ele vai só distribuir os coletes. Escalar é fácil, difícil é fazer jogar. Distribui os coletes e vamos lá, isso aqui dá certo. Bom, e esse foi o contra-ataque dessa semana aqui com o Marcos Monturil, Francinito Loureiro, seu amigo Dayton Meirelles. Você pode ir lá no nosso canal no Meio Mais, curtir, comentar, deixe sua opinião. A gente vai colocar aí
nos nossos stories no Instagram da Rede Meio, todos esses debates, todos esses pontos que a gente levantou aqui sobre a chegada de Ancelotti, a apresentação de Ancelotti e a escalação da seleção para os próximos jogos das eliminatórias da Copa, que acontece no dia 5 e no dia 10. Então, vai lá, curte e comenta. Na próxima segunda tem mais aqui o seu Contra-Ataque. Valeu, gente!